Salve, salve amantes da geografia, canal Café com Geografia, professor Marcos, com aquela aula especial para vocês, hein? Falar um pouquinho aí de domínios naturais, também conhecidos aí como domínios morfoclimáticos. Preparei uma aula especial aí para vocês. Bora então para nossa aula. Primeira coisa, o conceito. O que é um domínio morfoclimático, tá? Olha o conceito aí, lê comigo, acompanha. Os domínios morfoclimáticos são grandes regiões delimitadas com base na presença de elementos em comum, que formam paisagens homogêneas, certo? Eles são o clima, a vegetação, solo, relevo e hidrografia. Então, nada mais são do que paisagens ali que compartilham o quê? Relevo, clima, solo, entre outros aspectos, tá? Quando eu falo em domínios morfoclimáticos, ele vai além do bioma. Ele é muito mais amplo do que o bioma. Né? O bioma é uma coisa mais básica, assim, fauna e flora. O domínio morfoclimático, ele já vai além disso. Ele utiliza aí o clima, a vegetação e entre outros aspectos, tudo bem? E esses são então os nossos domínios morfoclimáticos. Temos aí o domínio amazônico, o maior de todos, o Cerrado, segundo maior, mares de morros, que está ali na região litorânea do Brasil, né? Domínio das caatingas, das araucárias, as pradarias e as faixas de transição, tá? Que misturam aí um pouquinho da paisagem aí, compreendem um pouco da paisagem aí dos biomas, aliás, dos domínios, tudo bem? Então a gente sabe que o domínio morfoclimático é digamos que, uma paisagem que constitui de acordo com o seu clima, de acordo com o seu relevo e sua vegetação. Claro que o clima influencia demais nisso, né? Então bora lá. Vou falar um pouquinho do domínio morfoclimático amazônico. A primeira coisa que a gente já compreende aí, floresta densa, né? Olha aí a imagem aí, floresta densa é a formação de rios com meandros. Olha aí o rio com tortuosidade aí, ó. Significa que é um relevo antigo, né? E tem uma tortuosidade composto por meandros. Logo de cara eu já vejo um relevo plano, né? Terras aí baixas, planas, né? Também é chamada planície amazônica. Vamos entender um pouquinho então sobre esse domínio, né? Domínio morfoclimático amazônico. É o maior do Brasil, né? O relevo. Domínio se dá majoritariamente por terras baixas latitudes, tudo bem? Clima do domínio amazônico equatorial, próximo da linha do Equador, né? Clima muito quente e úmido. Chove quase todo dia na região amazônica, né? Chuvas ocorrem durante todo o ano e a temperatura alta sempre, né? Baixa amplitude térmica, entre 24 e 27 graus aproximadamente, aí, tudo bem? Então, clima quente e chuvoso, terras baixas, beleza? A hidrografia do domínio, né, morfoclimático amazônico, maior bacia hidrográfica do Brasil, né? Lembrando aí, o Rio Amazonas, o maior rio do mundo, né? Só que ele não é totalmente brasileiro, grava isso, tá? O Amazonas, ele nasce na Cordilheira dos Andes, então eu tenho ali o degeiro da cordilheira que vai formando então o Rio Amazonas, percorre o território brasileiro e deságua no Oceano Atlântico, tudo bem? Grande volume de água, devido aí a essa questão aí, né? Região quente e úmida, região com vários rios também, região com o maior número de rios do Brasil, beleza? E a vegetação também, 3 tipos de vegetação aí, ó. Matas de igapó, é aquela vegetação que elas ficam constantemente inundadas, né, pelos rios, tudo bem? Aparece só uma parte da vegetação e o restante fica inundada. Matas de várzea, o que seria isso? É aquela vegetação que por horas aparecem, né, por horas são cobertas pelo rio, aí uma parte, tudo bem? Como se fosse uma várzea, a hora tá por hora sobe e por hora desce. E as matas de terra firme, né, presentes aí nas áreas que não são inundadas, né, as árvores que estão aí no solo, beleza? Não estão aí dentro de rios, fechou? E aí temos também o domínio morfoclimático da caatinga, logo de cara aí aparecem espécies xerófitas. Se atentem nessa imagem, que essa imagem já foi tema aí de provas, tá? Então veja aí plantas xerófitas que seriam compostas por cactos, né? Vegetação herbácea, né? Herbácea e rasteira também, né? Plantas aí xerófitas. Observem aí que nessa imagem que as espécies não são espécies altas, não são arbóreas, tá? Vegetação um pouco, diria, esparsa, né? E presença muito grande aí de plantas xerófitas, né? Cactos, plantas que armazenam água, tudo bem?
que conseguem resistir aí à ação do tempo, da escassez de chuva, né? Então vamos lá, relevo da Caatinga, localizado na região nordeste do Brasil, apresenta um relevo formado por depressões, não é uma área, está no meio ali entre o Planalto e a planície, né? É a chamada depressão, tudo bem? Não está na parte mais alta, mas também não está na parte mais baixa do território brasileiro. Clima, né? Semiárido, semisseco. Quando eu falo em semiárido, é clima semisseco. Tem um grande problema de chuva nessa região, tá? Uma escassez de chuva durante o ano, né? Existe o período de chuva, mas geralmente tem uma escassez aí durante a maior parte do ano. Tudo bem? Hidrografia, né? Lembrando, bacia principal, bacia do Rio São Francisco, né? A maior parte dos rios são temporários nessa bacia. Lembrando aí, não são perenes, são temporários, né? Ou seja, secam, tem o período de chuva, depois eles secam, né? Temperaturas fortes na região e escassez de chuva acontece isso. Isso é algo normal aí, então. E os temporários do domínio morfoclimático da Caatinga, né? Vegetação, então, 3 tipos também, né? Eu tenho a herbácea, né? Abaixo de 2 metros, a arbustiva de 2 a 5 metros e a arbórea em menos quantidade, tudo bem? Por conta aí, quando eu tenho uma espécie arbórea, exemplo, floresta amazônica, né? Espécies majoritariamente arbóreas altas, eu não tenho aqui, as espécies elas precisam sobreviver, né? Eu não tenho um volume relativo de chuvas para que de acordo com as espécies, aí eu tenho uma árvore alta, né? Então, composta majoritariamente aí por espécies herbáceas e arbustivas, tudo bem? Existem arbóreas? Existem em menor quantidade. Domínio morfoclimático dos mares de morros, observem aí logo nessa imagem, porque mares de morros, uma formação aí com vários morros próximos, arredondados, né? Por isso chamaram de mares de morros, muito comum na região, na litorânea do Brasil, tudo bem? Região de São Paulo, Rio de Janeiro, região litorânea do Brasil, compõe então a região do domínio morfoclimático dos mares de morros. Vamos lá. Relevo, né? Destaca-se aí morros arredondados, planaltos, entre eles aí a Serra do Mar. Clima, eu tenho aí um clima tropical úmido, não, tropical atlântico, né? A gente costuma dizer que é o tropical atlântico também, sofre influência aí do Oceano Atlântico, tudo bem? Característica do mínimo morfoclimático, principalmente na região aí de São Paulo, na região do Rio de Janeiro, eu tenho um verão chuvoso, né? Característica de verão quente, né? Muito quente e chuvoso, sofrendo interferência aí do Oceano Atlântico, tudo bem? Risco de deslizamentos, né? Durante os meses aí de verão, devido ao forte volume de chuvas, principalmente na região aí do Rio de Janeiro, muito forte aí o volume de chuvas na região litorânea nos meses aí do verão, tá? Janeiro, fevereiro e março. Bem, hidrografia, né? Destaque aí para a bacia hidrográfica do Rio Paraná e bacia do Rio São Francisco são as bacias aí, claro que passam outras bacias, mas as que se destacam-se aí a bacia do Rio Paraná e do Rio São Francisco. E a vegetação, né? Quando eu falo em vegetação no domínio dos mares de morros, tem um grande problema aí, né? A floresta, a Mata Atlântica, só que, né, devido à questão urbana e a questão aí, não só urbana, mas outras questões, restam apenas aí 7% da floresta original, restando apenas aí 7% de todo esse domínio, né? Grande problema, domínio morfoclimático mais atingido aí pela questão urbana, beleza? Domínio morfoclimático do cerrado, logo de cara eu observo que árvores esparsas, né? Essa característica do cerrado, gramíneas e árvores com galhos tortuosos, né? Árvores não tão altas aí, né? Característica grande, forte aí do cerrado são essas árvores esparsas, galhos de árvores com casca grossa e galhos tortuosos, né? Olha outra imagem aí, relevo, presença de chapadões. Olha esse relevo aí, olha lá no fundo lá, um chapadão, né? Por grandes planaltos e chapadão, tudo bem? Então aí, domínio morfoclimático do cerrado, grande problema também, impacto ambiental muito ocasionado aí pela questão do plantio de soja, da monocultura de soja, beleza? E o clima, né? O clima típico aí, tropical sazonal, né? O tropical mesmo, né?
O que acontece? Chove bastante no verão, entretanto, no inverno muito seco, né? Isso aí gera aí até as queimadas, vários problemas aí, porque o inverno é muito seco na região do Cerrado, beleza? Segundo maior domínio morfoclimático do Brasil. Hidrografia, né? Também considerado aí a caixa d'água do Brasil, dentre aí as 12 bacias, 8 delas passam aí pelo território do Cerrado, tudo bem? E os impactos ambientais, como eu havia falado, né? Contaminação dos rios, questão aí das aberturas das rodovias, expansão das fronteiras agrícolas. A gente tem um problema aí de fronteira agrícola que vai do Cerrado aí migrando para a região aí amazônica, né? Então a gente tem esse problema aí tanto da soja quanto da questão também dos rebanhos, né? E as queimadas que ocorrem tanto pela ação do homem, tanto pela ação natural também, né? Grandes problemas aí na questão do cerrado. Domínio morfoclimático das araucárias, né? Domínio morfoclimático aí com problemas de extinção, né? Observem essas árvores típicas, as araucárias, também conhecido como pinheiro do Paraná, né? Relevo formado por pinheiros, né? Parte desse relevo é formado aí por ação da erosão, né? Então a gente tem um relevo aí que passou por um grande processo de erosão. Clima que é um pouco diferente, né? Clima abaixo dos trópicos aí. É um clima que se ele é abaixo dos trópicos também é um clima subtropical, tudo bem? O que significa isso, né? As estações do ano são bem definidas. O inverno, um verão muito quente, né? Um inverno extremamente rígido. As 4 estações são bem definidas, né? Grande distribuição aí de chuvas ao longo do ano também, tudo bem? Então, estações bem definidas, diferentemente de outros domínios que eu falei. As 4 estações aparecem muito bem definidas. Hidrografia, né? Grande potencial, abrange algumas das principais usinas, entre elas aí a usina de Itaipu, a segunda maior do mundo, né? A nossa usina elétrica de Itaipu binacional pertence ao Brasil e ao Paraguai. E a usina de Furnas também, grande potencial aí hidrelétrico nesse domínio morfoclimático das araucárias. Muito bem. Vegetação composta aí por coníferas, né? Espécie cujo fruto tem formato de cone, né? Também pinheiros, né? A gente, quando fala em araucária, a gente pensa araucária na verdade é o pinheiro, né? O chamado pinheiro do Paraná, tudo bem? Ou denominado aí como conífera. A mata original vai de São Paulo até o Rio Grande do Sul, ocupando aí cerca de 200 mil quilômetros quadrados. Só que foi reduzida, conforme você pode analisar aí na tela, né? Isso já foi reduzido aí por conta da exploração urbana e exploração de madeira também. E domínio morfoclimático das pradarias. Logo de cara eu observo um relevo, né? Pouco ondulado, presença forte aí de gramíneas. Esse domínio característico do Rio Grande do Sul, né? Árvores esparsas e gramíneas também, né? Também chamado de pampas ou campanha gaúcho, domínio morfoclimático das pradarias. Relevo baixo e ligeiras ondulações. Quando eu tenho ligeiras ondulações, elas são chamadas de coxilhas, tudo bem? Utilizado muito para a questão pecuária, né? Por conta aí um relevo não tão baixas ondulações, né? Com a grande presença de gramíneas, estão muito utilizado aí para a pecuária, né? Criação de rebanhos. Muito bem, hidrografia, né? Alguns rios aí importantes, Rio Ibicuí, Rio Santa Maria e o Rio Uruguai. Esses rios têm grande fluxo, são responsáveis pela drenagem interrupta do domínio morfoclimático. Todos eles pertencem, então, à bacia do Uruguai, né? Domínio específico aí da região sul do Brasil, principalmente Rio Grande do Sul, estado do Rio Grande do Sul. Muito bem. Vegetação, né? Formado por herbáceas e rasteiras, aí, árvores pequenas, né? Árvores, digamos, aí não tão altas, e muito também por questões rasteiras, aí, por isso a questão da pecuária, do gado, aí, né? Por isso muitas pessoas criam gado nessa região. Muito bem? Vou finalizando por aqui. Antes, queria mandar um beijo para minhas sobrinhas Júlia e Heloísa. Um beijo para vocês aí, viu? Não esqueci de vocês, guardei para o final. E é isso aí. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.